Bom dia, meus amores. Hoje estaremos retomando, né, o último conteúdo do livro do primeiro bimestre de vocês, tá? Quarta unidade, Introdução à Geometria, tá? Após a gente finalizar esse conteúdo, nós daremos início à segunda unidade, ou seja, o segundo bimestre, tá? Com a disciplina de matemática. Não posso deixar passar esse conteúdo porque é de extrema importância para vocês e até porque o livro da segunda unidade dá sequência, né, a introdução à geometria. Eu queria ter dado esse conteúdo em sala presencial, tá? Mostrar as formas geométricas, trabalhar no quadro, tá? Mostrar para vocês terem maior facilidade. Mas como não podemos, então vai só mesmo a parte teórica, né? Mas assim que nós voltarmos, com certeza eu estarei relembrando todas essas aulas, tá? Principalmente matemática, que precisa da prática, né mesmo, né? Para poder vocês conseguirem assimilar o conteúdo, tá? Mas vamos lá, é só estudar, ler bastante o conteúdo, o material, o livro de vocês, né? Para poder assimilar ainda mais o conteúdo, ok? Desculpa, como eu disse, Introdução à Geometria, do livro 1, tá? Aqui mostra algumas imagens, tá? Os primeiros passos, que figuras geométricas você observa nas imagens. Cite objetos ou elementos da sala de aula que tenham formato retangular, quadrado e circular. Isso aí são primeiro passo, né, que era para sempre eu faço com vocês em sala de aula, né, para demonstrar o início do conteúdo, ok? Então, nós vamos iniciar com reta, semi-reta e segmento de reta. Não sei se vocês já estudaram esse conteúdo, mas creio que já estudaram reta, semi-reta e segmento de reta, tá? Então, é como se fosse mais uma revisão, tá? Ao olhar as estrelas no céu, temos a ideia de pontos. Ao esticar uma corda, temos a ideia de reta. Com certeza, né? Quando a gente olha para o céu, a gente vê um monte de pontinhos. Só que esses pontinhos são o quê? São as estrelas, tá? E a corda, né? Se a gente esticar mesmo, ela fica reta, tá? Mas o que é o ponto e que é a reta? Um ponto é uma figura geométrica primitiva, ou seja, com base nele, outros conceitos são definidos. O ponto não tem dimensão, então não conseguimos medi-lo. Para indicar um ponto, utilizamos a letra maiúscula, tá? Que o ponto ele é único, tá? É um ponto, ok? Não conseguimos medir o ponto. É um ponto e é um ponto, acabou, tá? Uma reta ela é formada por infinitos pontos alinhados. Portanto, ela é infinita nos dois sentidos. Podemos nomear uma reta utilizando letra minúscula ou indicando dois de seus pontos em uma seta, com duas ponteiras sobre eles. A reta, como diz, ela é infinita, ela não tem fim, tá? Mas para a gente poder limitar essa reta, a gente utiliza o ponto, tá? Os pontos, no caso, tá aqui. E temos também as ponteiras, que são essas pontinhas aqui, ó, no final de cada reta, tá? Ó. E também temos que prestar atenção na hora que a gente for ler essa reta, tá? Ó. Por exemplo, ó, ponto A, ponto B. Então, essa reta, lê-se reta A e B ou BA, tá? Que é a reta, tá, gente? A reta. Note que ao nomear a reta indicando os dois de seus pontos, é necessário representar a seta com ponteiras nas duas extremidades, como a tia mostrou aqui, ó. Tá? Essas são as extremidades das ponteiras, tá? O que indica que é reta é infinita, ó, infinita. Tanto no sentido ponto A como no sentido ponto B, ok? Acho que aí não tem, até agora eu acho que creio que não tem nenhuma dificuldade, tá? A semirreta tem um ponto de origem e é ilimitada no outro sentido, ou seja, tem início e não tem fim. Vocês vão notar a diferença de uma para a outra, tá? Nomeamos uma semirreta utilizando dois de seus pontos, um ponto de origem e outro no sentido em que a reta continua, tá?
e uma seta com uma ponteira sobre ele. Só tem apenas uma ponteira. Olha a diferença aí da semi-reta para reta. Duas ponteiras, uma ponteira, ó, uma ponteira, tá? A semi-reta, a B tem a origem em A e é infinita no sentido de B. Infinita. Ó, infinita, B. Infinita, ok? A, origem. B, infinita. A semi-reta CD tem origem C, aqui, e é infinita no sentido de D, porque a ponteira tá para lá, tá? Então, infinita. Ponto de origem, ponto, né, no sentido que infinita. Ao identificar uma semi-reta, o primeiro ponto sempre é a origem. E o segundo ponto representa o ponto de sentido infinito. Vocês vão marcando isso daí, tá? Porque eu quero cobrar esse conteúdo, tá? Na prova do segundo bimestre, porque é um conteúdo muito importante, tá? Infelizmente não deu tempo de dar, porque vocês sabem que matemática é a dificuldade de muitos, tá? E não deu tempo de dar, porque eu só gosto de passar para o conteúdo, só gosto de passar, né, à frente conteúdo quando o aluno consegue realmente aprender, tá? Então, não deu tempo de dar esse conteúdo, tá? Mas verei na coordenação se é possível cobrar esse conteúdo na prova, tá bom? Segmento de reta é uma parte limitada de uma reta. Segmento de reta é uma parte limitada de uma reta. Tem duas extremidades, ou seja, tem início e fim. Nomeamos um segmento de reta utilizando seus pontos de extremidades e um traço sobre eles. Olha só, segmento de reta. Como se lê o segmento de reta já está diferente, ó. Tá? Tem aquele tracinho aqui em cima, tá? E o segmento de reta, ó, tem dois pontos, tá? Tem dois pontos de origem, ó. Ok? Então, dá para identificar qual é qual, tá? Qual é a reta, qual é a semi-reta e qual é o segmento de reta, tá? Aqui tem esse jogo rápido que é para vocês responderem, tá bom? Assim que responderem, você manda para a tia ver se tá dentro do que foi citado, que foi explicado aqui na aula de hoje. Posições das retas. Temos as retas paralelas, as concorrentes e as perpendiculares. Tá? Observe esse mapa aqui, o mapa do bairro de Paula. Tá? Vocês vão observar cada ruazinha dessa aqui, cada extremidade dessa aqui, ok? Vão analisar, vão responder diante da explicação que vocês estão tendo nesse momento, tá? E vamos ver quais são essas retas, tá? Elas são classificadas, como vocês viram, em paralelas, perpendiculares e concorrentes, tá? Ó, em matemática, fazemos uma análise semelhante à feita com as ruas, mas analisamos as retas, tá? Chamamos de retas paralelas aquelas retas iguais, tá? Que é aquelas que estão no mesmo plano, tá? No mesmo tamanho, tá? E também as retas paralelas, o que acontece com elas? Elas não se cruzam, tá? Como tá aqui dizendo, tá? Então, vocês podem ir marcando isso aí, que são pontos importantes do conteúdo, tá? As retas paralelas, elas estão no mesmo plano, não tem ponto, ó, não tem ponto, e também elas não se cruzam, ok? Se vocês lembrar isso, não terão dificuldade e com certeza vão conseguir assimilar o que são retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, cada um com a sua característica, tá? As retas paralelas são aquelas que, ó, não tem ponto, tá? No mesmo plano e não se cruzam. Já as retas concorrentes, elas se cruzam, tá? Tem um ponto em comum aqui no cruzamento, tá? Aqui ele não tá visível, mas nós sabemos, tá? Que aqui é um ponto. Às vezes é necessário prolongar as representações das retas para poder identificar o ponto de encontro. Por exemplo, se nós temos duas retas dessa aqui,
tá? Duas retas dessas. Mas se a gente aumentar ela vai se cruzar. Então, se vir na questão, por exemplo, letra A, letra B, a gente sabe que se a gente aumentar essa reta aqui, ela vai o quê? Passar a ser o quê? Uma reta concorrente, tá? Porque vai ter um ponto, tá? Vai se cruzar. Aí, consequentemente, vai ter um ponto aqui, um pontozinho invisível, ok? Note que as representações da reta MN não estão se cruzando. Porém, se as prolongarmos, elas se cruzarão. Ó, tudo que a tia falou, tá vendo? As retas são infinitas, já falei também. Quando fazemos sua representação, representamos apenas uma pequena parte da reta. Até porque, por ela ser infinita, ela é enorme, né? Então, nós só trabalhamos com o quê? Com a parte, né? Uma pequena parte da reta, ok? Quando duas retas concorrentes formam um ângulo reto de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. Tá? Essa também aqui é fácil de identificar. Ó, aqui o ângulozinho, ele é representado por um quadrado, tá? O ângulo, aqui ó, ângulo e um pontinho no meio, tá? Quando vocês verem qualquer reta que se cruza, tá? E que forma um ângulo de 90 graus, essa reta é classificada como reta perpendiculares, ok? Ó, geralmente indicamos um ângulo de 90 graus com o símbolo quadrado, tá? O que a tia acabou de falar também, esse quadradinho aqui, ó. Certo? Até agora eu acho que vocês não terão nenhuma dificuldade. Espero que, na verdade, não tenham nenhuma dificuldade em absorver esse conteúdo, tá? Mas a tia só vai passar para frente quando vocês conseguirem realmente compreender, tá? Isso nós vamos discutindo lá no WhatsApp, tá? Para tirar e sanar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vamos iniciar os polígonos, tá? Hoje vamos só dar até polígonos, tá? Para vocês poderem desenvolver, né? A atividade, que eu também não marquei a atividade para hoje, porque a atividade está lá no final. Mas quem conseguir ir desenvolvendo a atividade, porque são muitas, se vocês forem observar, tá? Vocês vão desenvolvendo aos poucos, tá? E sempre compartilhando, né, com a tia, tá? Para ver se está certo, se está errado, ok? Olha lá, polígonos. Henrique gosta muito de desenhar. Sua mãe lhe deu um livro que ensina algumas técnicas de desenho. Veja uma das imagens que fazem parte do livro. Ó, você pode olhar essas imagens aqui, se vocês observar, essas imagens cheias de formas geométricas, tá? Essas araras aqui, ó, tá? Ao analisar a imagem, Henrique percebeu que as araras eram formadas por figuras geométricas, ó. Tá? Essas figuras geométricas são chamadas de polígonos. Polígonos. Tá? Tem até programado de fazer um trabalhozinho sobre isso. Mas eu acho que eu vou deixar para fazer esse trabalho quando a gente iniciar a segunda unidade. O conteúdo da segunda unidade. O Tangram, que é bem conhecido, tá? E tem um material de apoio também para vocês desenvolver, tá? Vamos lá. Ó, ficou curioso? O Tangram é um antigo quebra-cabeça chinês composto de 7 peças, sendo 5 triângulos e 2 quadriláteros. Não se sabe exatamente como ele foi criado, mas uma lenda diz que há muito tempo o imperador chinês quebrou um espelho e, ao tentar juntar os pedaços, percebeu que era possível construir muitas formas com os cacos. Veja algumas figuras construídas com as peças de Tangram. Ó, é bem interessante. Tá? Tem um material de apoio aqui, ó, tá vendo? Desafio: utilizando as peças do Tangram do material de apoio, use sua criatividade e construa uma imagem. Todas as peças devem ser usadas e elas não podem ficar sobrepostas, tá? Façam esse desafio, pratiquem em casa, trabalhem bastante com o Tangram, que está disponível no livro de vocês, tá? Iniciamos o que é polígonos, mas por que realmente vem a ser esses polígonos, né? Olha lá, são figuras geométricas planas, fechadas e compostas apenas de segmentos de retas que não se cruzam, tá, gente? Prestem atenção. E não se sobrepõem, não se cruzam, ó.
planas, fechadas, tá? E compostas por quê? Segmentos de retas, tá? Ó, aqui, ó, aqui são exemplos de polígonos. Ó, aqui, né, são exemplos. Os polígonos têm o mesmo número de lados, vértices e ângulos, é importante, tá, gente? Ó, a vértice equivale a essa pontinha aqui, ó, tá? Mas aqui ele tá dizendo que o polígono ele tem o mesmo número de lados, que são esses aqui, lados 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados. 5 lados. Então, eles têm que ter 5 vértices. As vértices são essas, as pontas, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? E também tem que ter 5 ângulos, tá? Ângulo interno. Aqui os ângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, com certeza, aqui é um polígono, tá? Porque ele tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos, ok? Os nomes dos polígonos são relacionados ao número de lados ou ângulos que eles têm. Polígonos com até 20 lados recebem nomes especiais, já o com mais de 20 lados não costumam receber nomes especiais. O polígono de 21 lados, por exemplo, é chamado de polígono de 21 lados, tá? Mas a gente vai, lá na frente, a gente vai estudar o nome, tá? De cada um, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Esse conteúdo, tá? Que foi reta, semi-reta e segmento de reta, as retas paralelas, concorrentes e perpendiculares e a introduçãozinha dos polígonos aqui, que lá na frente a gente vai ver mais um pouquinho sobre ele, ok? Se vocês conseguiram compreender, a tia na próxima aula dará início aos sólidos geométricos, tá? Se não, a gente faz uma revisão novamente sobre esse conteúdo que nós acabamos de ver, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Atividade, no momento, até essa parte aqui não tem, é como eu falei, elas estão lá no final, as atividades. Se vocês conseguirem responder, vocês vão respondendo, ok? Se não, deixe pra gente continuar o conteúdo, pra gente poder responder as atividades, ok? Mas eu espero que vocês tentem, tá? E consigam também responder, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática. Beijo.